Graça e paz. Estamos começando mais uma semana e sempre na segunda-feira temos a coluna aí da gratidão para quem está acompanhando no nosso planner devocional. Não deixe de preencher essa coluna. Ela é muito interessante, né? Porque todas as vezes que a gente intencionalmente se recorda das bondades do Senhor, se recorda das misericórdias, dos livramentos, nosso pensamento, nossa mente, ela trabalha em outro modo. Comece sempre a sua semana com gratidão. Se você está acompanhando o devocional e não tem o planner, faça no seu caderninho também. Antes de fazer a sua devocional, faça esse momento de gratidão. Bom, dito isso, vamos lá. Hoje a nossa meditação está baseada no texto que se encontra no primeiro livro das Crônicas, capítulo 11, versículo 9. Vitamina D. Esse é o fechamento de uma história interessantíssima. Davi, ele conquista uma fortaleza. A cidade chamava-se Jebus. E Davi, quando olha para esse lugar, ele pensa, é aqui que tem que estar a sede do governo, é aqui que é o centro, aqui é o lugar mais alto. Então ele tem uma visão não apenas política, mas uma visão também espiritual do lugar. E quando ele tenta conquistar, quando ele intenta conquistar esse lugar, ele é tido como um bobo, né? Para ter uma ideia dessa, só um bobo, um louco. E eles disseram que seria mais fácil um louco entrar lá do que Davi. Davi não entraria de forma nenhuma. Eles estavam bem fortalecidos, era realmente uma fortaleza em cima de um monte. Eles estavam cercados, era impossível humanamente driblar aquela segurança que eles tinham armado ali naquele lugar, Jebus. Mas Davi, ele pensa fora da caixinha, Davi, ele tem uma equipe que trabalha junto com ele, os homens eram muito fiéis, muito leais a Davi, e eles compram a briga junto com Davi. Davi, então, ele tem uma ideia extraordinária, né? Já que não dava por cima, ele foi por baixo, ele achou o caminho das águas e ele entra por esse caminho. E quando o pessoal, né, os jebuseus, percebem, Davi e toda a sua comitiva já estava no meio da cidade. O final da história é esse. Todos são mortos, abatidos, conquistados, e essa cidade, que antes se chamava Jebus, é o que nós conhecemos como Jerusalém. É a cidade de Davi. Por isso, porque Davi conquistou, Davi não se importou. Veja bem, ele não se importou com o que estavam dizendo, estavam fazendo chacota com o nome dele, estavam rindo dele, estavam debochando dele, porque ele jamais conseguiria conquistar esse lugar. Depois, se você tiver curiosidade, dá uma olhadinha de como é esse lugar, né? Mas Davi nem se importou, sabe por quê? O segredo dele era a vitamina D. Esse versículo vai dizer que cada dia que passava, Davi se fortalecia mais, porque o Senhor era com ele. O sucesso de Davi era muito mais por causa de Deus do que por qualquer outra coisa. Ele era forte? Era. Ele era ousado? Era. Ele era inteligente? Com certeza. Estrategista? Um político? Ele era um monte de coisas. Mas, acima de tudo, o versículo não deixa nenhuma dúvida de que o motivo das vitórias de Davi era a presença de Deus, era essa intimidade que ele tinha com o Senhor. Ao ler a palavra, você vai encontrar diversas vezes ele falando, Senhor, vou ou não vou? É para ir ou é para ficar? Eu aguardo ou eu luto? Qual a estratégia? Deus vai revelando para ele. Então, todas as vezes que ele fez alguma coisa fora disso, ele perdeu. Mas, como na maioria das vezes ele se alimentava bem com essa vitamina D, D de Deus bem grandão, né? Que esse Deus grandão que pode todas as coisas, quando ele estava com o Senhor, tinha para ninguém. E continua não tendo. Olhando, nós podemos achar, né? Como falamos na semana passada, até que há uma oposição, mas ninguém está concorrendo com Deus em poder e em autoridade. E Davi sabia muito bem disso, né? Ele começa a sua história de lutas com um gigante impossível. Então, ficou bem claro, né, que não foi a pedrinha de Davi, mas foi a vitamina D, foi Deus, foi a presença Deus, poderoso, incrível, miraculoso e tantos outros adjetivos a gente poderia dar para Deus, né? E a presença dele é o grande segredo das conquistas de Davi.
Aqui, mais uma vez, né? Ele finca a estaca lá e nunca mais esse lugar deixou de ser de Deus. E até hoje esse lugar é chamado de Cidade de Davi. Então, veja como é tremendo, né? Andar guiado por Deus, andar na obediência, no direcionamento de Deus, porque coisas impossíveis acontecem. Coisas impossíveis acontecem. Quando nós cremos nesse Deus, quando nós nos alimentamos dessa vitamina D aí, espiritual, né? Nós começamos a ver o impossível acontecer. Quantas vezes? Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que passaram, né, pelo câncer, passaram por outro tipo de enfermidade, cujo diagnóstico era fatal, e estão aí, hoje, glorificando o nome do Senhor. Outros tiveram outro tipo de problema, né, de justiça, problemas mil, familiares. Existem situações que quando a gente escuta, a gente fica assim, uau, que incrível, né, o que Deus fez. Mas só quem passa sabe como era impossível uma reconciliação, como era impossível uma conversão, como era impossível uma libertação, quantas coisas já tinham sido tentado, né? Como aquela mulher do fluxo de sangue, que a Bíblia vai dizer que ela tentou tudo, havia gastado todo o seu dinheiro, não tinha mais recurso nenhum, não havia expectativa para ela, mas ela também encontrou a vitamina D. O salmista vai dizer que não é dos fortes a vitória, de jeito nenhum. Porque forte por forte, né? Havia exércitos muito mais poderosos, havia homens muito mais fortes, musculosos, preparados para a guerra do que Davi. Mas o segredo da vitória não está na força. Não está na força do argumento, não está na força do conhecimento. Todas essas coisas são importantes. Mas não é dos fortes a vitória. Quem escreveu isso? O Davi, que sabia muito bem que se dependesse dele, ele já teria perdido, mas perdido feio e várias vezes. Mas o Senhor o fez vitorioso. E aqui está revelado o segredo. A gente adora essas receitinhas, né? Revelado o segredo para perder tantos quilos, revelado o segredo da beleza eterna, revelado o segredo dos cabelos espelhados e tantas coisas mais. E aí dá milhares de pessoas clicando ali para descobrir o segredo. Olha, eu creio que o segredo dessa manhã é o segredo mais importante que nós podemos conhecer. O segredo da vitória. O segredo da vitória é Deus, é a presença de Deus, não é a dos fortes a vitória. O profeta Jeremias depois vai dizer que não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força. Também não se deve gloriar o rico na sua riqueza, mas aquele que quiser se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Uau! Essa é a única coisa que faz diferença. A única coisa que faz diferença. Homens que não merecem, mulheres que não merecem, têm recebido vitórias porque conhecem o Senhor. Porque descobriram o segredo da vitória. E a vitória, gente, é muito diferente do que a gente pode imaginar, do sempre ganhar, do ficar famoso aqui na terra, do encher o bolso de dinheiro. Isso não necessariamente é vitória. Na verdade, às vezes é até a derrota das pessoas, né? Dinheiro, fama, querer aparecer, querer ser honrado nessa terra. Isso muitas vezes é o chamariz do inimigo para nos derrubar. Ser vitoriosos, na verdade, passa bem longe disso, né? Maior vitória de todas, né? A maior vitória é vencer o pecado, é vencer a morte, é vencer esse mundo. Essa vitória, só quem pode dar para nós é o Senhor, só com Ele que nós conseguimos. Essa é a vitória. A vitória das outras coisas, que são terrenas, que são passageiras, às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. Mas está tudo bem, porque a vitória nós temos. A Bíblia vai falar, e eu quero encerrar lembrando esse versículo, né? Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ninguém pode tirar o que um mais do que vencedor tem. É uma vitória acima das vitórias. Então, fica bem claro, quando a gente fala sobre ser vitorioso,
não quer dizer que é aqui e agora ter tudo o que eu quero, mas a vitória sobre o pecado é uma super vitória, é a vitória com letra maiúscula que Jesus já ganhou para nós, ele já conquistou isso na cruz para nós. E a grande vitória nessa vida que a gente pode ter é carregar esse legado do nome de Cristo, não envergonhar esse nome. E por onde nós passarmos, nós deixarmos esse cheirinho de Jesus, né? Por onde nós passarmos, estejamos passando por bons momentos ou não, estejamos ganhando ou perdendo, temporariamente ou não. Mas se nós tivermos isso, né, nós poderemos falar como Paulo no final: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aleluia! Que nós todos sejamos encontradas fiéis. Aí sim, isso é vitória. E o segredo está revelado, né? Já não tem nem mais segredo, está tudo agora escancarado. Segredo da vitória é a vitamina D. É andar com Deus e depender dele para tomar qualquer tipo de decisão. A gente vai, a gente fica, é Deus quem decide. E eu tô coladinha com ele. Vamos junto? Você está precisando de vitamina D? Vamos começar essa semana, então, fortalecendo a nossa imunidade espiritual?